Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar como anda um celular da Realme 11 Pro Plus depois de um ano de uso. Isso sempre foi uma preocupação minha também, né? Como esses celulares da Realme envelhecem, né? Como é que eles estão indo com o passar do tempo, com uma nova atualização, como é que eles estão lidando com as atualizações? Será que depois de um ano e uma virada de sistema eles continuam como uma boa opção, um aparelho interessante, tirando boas fotos, com bom desempenho? Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que está esse celular depois de um ano de uso e realmente me surpreendeu. Posso adiantar que o aparelho está redondo, está melhor do que eu poderia imaginar e ainda tem muita lenha para queimar aí por pelo menos mais 1 ou 2 anos. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então até para recapitular um pouco, né, mostrar alguns detalhes desse aparelho, para quem não assistiu o unboxing. Então, ele é um aparelho compatível com a rede 5G, tem um processador da MediaTek, um Dimensity, e realmente o que eu posso dizer depois de um ano de uso desse aparelho, tá? Eu vou ligar ele aqui no paralelo enquanto converso com vocês. E o que é interessante? A primeira coisa que vale comentar, vem um carregador super potente, tá? Um Super VOOC aqui de 100 watts, tá? Com USB regular de um lado, USB tipo C do outro, com um cabo bem mais aí espesso do que o normal para aguentar essa energia toda. Ele tem uma câmera de 200 megapixels, uma tela curva de 120 Hz, uma câmera principal com 200 megapixels, tá? E com estabilização ótica, e ainda um Dimensity 7050, desculpa, compatível com a rede 5G. Então, gente, o que eu posso dizer é que esse aparelho, se a gente for avaliar o tempo do seu lançamento, né, ele já tem um ano de uso, né, veio completinho, essa é uma parte boa, ele vem com capinha, ele vem com o carregador, um carregador super potente, e aí ainda vem com uma película, tá? Então realmente ele tá bem interessante depois desse um ano de uso. Então o primeiro ponto, que era um ponto que me preocupava, como que ficou esse couro aqui ecológico depois de um ano de uso? Eu usei com capinha, claro, né? Poucas vezes fiquei sem capinha. No começo do uso ali, por um mês mais ou menos, eu usei sem capa, depois eu comecei a usar mais com a capinha e ele continua impecável. Tá certo que eu não sou parâmetro porque eu sou extremamente cuidadoso, mas gente, olha, o aparelho tá realmente muito bonito, tá impecável e ele tem um design que não ficou desatualizado, na minha opinião, pelo menos. Ele tá bem bonito, inclusive os novos modelos estão até semelhantes, né? Tem uma solução diferente para esse display, essa câmera, que é essa proteção gigantona aqui redonda, tem algumas soluções diferentes, com câmeras em 4 pontos e tudo mais, mas esse aqui, na minha opinião, continua bem bonito, continua atual, e olha, esse acabamento tá impecável, tá? Bom, a tela, aqui vamos até concordar aqui com essa atualização. Então a tela, gente, agora voltando, né? A tela é uma tela curva que realmente é muito agradável. Esse tipo de tela é muito agradável para usar quando você está com o aparelho sem usar caneta, né? Usando ele na mão, ele realmente é muito agradável, muito bom. Ele tem um tamanho que dá para você alcançar boa parte da tela com uma mão só. E o brilho é muito bom, lembrando que eu trabalho numa área externa, que eu gravo os vídeos em uma varanda, hoje eu tenho um dia de sol, e olha, a imagem está segurando um brilho excelente, tá? Então não tenho nenhuma reclamação a respeito desse desempenho, tá? Aqui o sistema foi atualizado para o Android 14, isso é muito legal, tá? Gostei do desempenho, aqui só para mostrar para vocês, né? Então aqui, ó, vamos ver se ele abre aqui. Aqui vai verificar a atualização, mas ó, Android 14. Então, estou com a versão atualizada, com a última versão. Aqui, voltando mais alguns detalhes, olha, o 11 Pro Plus, compatível com 5G. Dos 512 para armazenamento, eu estou usando 155, tá? O MediaTek aqui, sendo
detalhado, né, o modelo, 6.7 de tela, 12 de RAM e mais 12 de RAM, que seria uma RAM usando o SSD, né, a memória interna, o RAM Boost, né, de outras marcas aí. As câmeras, eu tenho 32 de frontal, 200 megapixels com mais uma secundária de 8 e uma terceira câmera com 2 megapixels, tá? E é isso o que eu tenho nesse aparelho. Eu continuo sem engasgos, sem problemas, com uma tela muito fluida, até, olha, mais fluida do que muito aparelho que eu vejo por aí, e consigo rodar tudo. Aqui dá para rodar tudo tranquilamente. Ele tem uma performance de top de linha e não é um aparelho que aquece muito e nem tem um consumo exagerado de bateria e continua, assim, que eu brinco, né? Continua dando alegria, continua rendendo super bem. Na parte de jogos, até para carregar, tem aparelhos mais recentes, né? Claro, mais intermediários, que até engasgam nesse carregamento do jogo. E aqui tá indo fluido, tá dando para jogar super bem e assim, não tenho nenhuma reclamação, não só desse jogo, mas de outros também. Aqui só para ter uma ideia, né, desse aparelho em outros tipos de jogos, né? Eu tenho um bom desempenho, tá? Eu tenho gostado bastante dele, tá? E assim, o aparelho realmente, ó, tem gráficos excelentes, ó, consigo jogar super bem. Podia estar dirigindo um pouco melhor, mas enfim, né? Ó, realmente está bem fluido, está bem liso e dá para jogar por muito tempo, né, com essa bateria de 5.000 mAh. E uma parte interessante, ele é um aparelho agradável de segurar. Eu não fico segurando ele, obstruindo o alto-falante, porque ele está na parte superior aqui, que é uma posição melhor. Esse outro alto-falante está na parte frontal, tem um som estéreo e realmente está bem agradável de jogar, tá? E não sinto nenhum aquecimento acima da média, isso que é bem interessante também. Agora falando de câmera também, eu sinto que a câmera continua com um desempenho bem interessante, olha, tem esse modo urbano, né, que você seleciona o objeto e ele foca, olha, eu quero que foque em um ou no outro, ó, aqui no copo, ou eu quero focar aqui na planta, eu consigo trabalhar de uma forma bem interessante, clicando no assunto que eu quero que seja o destaque. Ainda tem um modo vídeo que eu consigo gravar em 4K 30 frames, que para mim é bem legal, bem interessante. Tem inteligência artificial, que aí ele vai melhorar algumas situações de uso, e a própria câmera, né, tem um zoom bem interessante, tem resultados bem legais em várias situações. Tenho também o modo alta resolução, que eu preciso, na medida do possível, ter uma boa iluminação para ter um bom desempenho. E ainda tem outros modos interessantes, como o modo Pro, o retrato em grupo e o vídeo com visão dupla, que também ajuda bastante em várias situações. Dá para criar um conteúdo super diferente. Me chamou a atenção também esse modo filme, né, que deixa a câmera completamente manual para você gravar e os controles todos aqui super fáceis aqui de você poder acessar e dá para fazer uns filmes bem interessantes aí com uma qualidade bem legal. Aqui alguns exemplos de fotos, né, para vocês terem uma ideia dos resultados mesmo em dias nublados. Olha, foto noturna saindo super bem, ó, com uma iluminação bem legal da paisagem, tá? Aqui, ó, mesmo aplicando o zoom tá bem legal, tá? Com um resultado bem bonito, cores bem bonitas aqui, um desfoque bem interessante aqui, não é modo retrato, tá? Aqui, fotos do evento que eu fui, tá? Do 11, da linha 11, também aqui um ambiente mais escuro, e o resultado foi bem interessante, bem bonito mesmo. E aqui algumas fotos aplicando o zoom, né? Olha só, alguns vídeos, gravei vídeo com ele e senti que foi bem interessante o resultado, tá? Aqui o desfoque novamente, as lentes estão bem bonitas, olha, que desfoque bem feitinho, tá? Mesmo aqui, ó, o teclado bem nítido, desfoque ali logo do ladinho, e aqui algumas fotos com um pouco mais de zoom,
o zoom no digital não fica aquela maravilha, e essa aqui é a foto de 200 megapixels aqui em alta resolução. Aqui, veja que ela demorou um segundinho ali para ser construída, mas olha, tá super longe aqui, ó, olha a distância, e mantém uma qualidade bem interessante. Então a câmera nessa atualização também envelheceu bem, né? Envelheceu um ano é pouco, né, para falar envelheceu, mas realmente ela tá bem interessante com um resultado bem legal. Mas agora, eu compraria esse aparelho? Olha, depois de um ano de uso, eu posso dizer que dá para comprar tranquilamente, porque ele segura bem o desempenho, segura a performance, o acabamento está impecável, então assim, ele parece novo, né? Então ele tem aspectos bem interessantes de um equipamento top de linha, que fazem com que a escolha seja uma boa escolha, gastando bem menos do que num aparelho top de linha. Lembrando, gente, que nem todo mundo precisa de um top de linha, que eu costumo dizer sempre, né? Tem muita gente que seja aquela história, você trabalha com redes sociais e quer o melhor possível, ou você precisa, trabalha muito com Instagram, aí uma boa escolha acaba sendo um aparelho da Apple. Eu acho que em casos bem específicos você pode escolher alguns outros modelos. Mas para a maior parte dos usuários, eu acho que um aparelho desse, além dele sobrar, né, no dia a dia, ele é bonito, ele é bem construído, ele tem um jeitão de top de linha, ele tem um aspecto de aparelho top, um desempenho bem legal, bem interessante e uma performance, né, uma performance legal e um desempenho que não vai deixar você na mão. Então, depois de um ano de uso, o que eu posso dizer? O acabamento continua impecável, a tela é sim ainda uma tela belíssima, com 120 Hz, com uma resolução super boa, super interessante. As câmeras me agradam bastante também, os resultados são muito bons, algumas vezes comparáveis com os tops de linha de outras marcas, mas não muito distante, tá? Eu sinto, obviamente, uma distância maior na gravação de vídeo, mas isso é qualquer Android quando comparado com o iPhone. Eu sinto que um iPhone, principalmente Pro ou Pro Max, como é o que eu utilizo hoje, eu acho que existe sim uma diferença, mas a sensação é que ela está cada vez menor, e no meu caso acaba aquela história, acaba se justificando porque eu edito num MacBook, então fica muito mais fácil a minha vida se eu gravar com o iPhone. Mas se eu não tivesse um MacBook, um celular como esse daria conta do meu trabalho, como o S24 Ultra também dá, como o Galaxy Z Fold 5 também dá, entendeu? Então assim, dá para transitar entre as marcas de uma forma bem mais tranquila hoje do que antigamente. Então gostei bastante do resultado, fiquei feliz de receber a atualização para o Android 14 nesse celular. Não sei se ele vai chegar no 15, mas para mim já foi bem legal, porque assim, esse ano inteiro, até o ano que vem, todo mundo vai estar no 14, vai demorar para outras marcas que não o Google Pixel chegue no Android 15. Então esse aparelho vai continuar atualizado aí, na minha opinião, pelo menos por um ano, mesmo se ele não receber o Android 15. Então realmente eu fiquei contente de ver esse desempenho dele sendo mantido após a atualização, ele rodando liso, os jogos, sonzinho estéreo, tela AMOLED com essa curva bem bonita, um acabamento em couro vegano bem legal, câmeras competentes fazendo um bom trabalho. Então assim, gente, fiquei feliz em ver esse aparelho da Realme envelhecendo bem, ele progredindo de uma forma bem interessante para o novo sistema e ainda mantendo aí o aparelho com o desempenho bem legal, tá? Um ponto interessante, é o aparelho que tem NFC, né? É esperado num aparelho desse nível, tem ali como você trabalhar com um multiscreen, mas uma coisa que no máximo, né, pode dizer que pode fazer falta para algumas pessoas é a questão do modo DeX, tá? Então não tem ali um modo DeX exatamente igual aí Samsung e Motorola. Dá para você vincular o Windows, dá para você transmitir a tela, dá para fazer bastante coisa, tá? Tá bem evoluído o sistema da Realme, mas ainda o modo DeX no nível dos outros eu acho que ainda falta um pouquinho. Apesar de ter esse modo aqui
multiscreen, tá? Que pode ser útil, pode ajudar bastante, tá? Mas não é exatamente aí a mesma coisa, né? Você precisa iniciar a sessão numa conta, é um procedimento um pouquinho mais complexo, mas assim, pelo menos existe aí algumas formas de você fazer uso, tá? Mas de uma forma geral, o aparelho rende muito bem hoje. Se fosse para comprar um aparelho da Realme hoje, eu acho que dá para comprar um desse padrão tranquilamente. Fiquei feliz com as câmeras que envelheceram bem e eu vou seguir em frente com ele para ver até onde ele vai ser atualizado e o que vai acontecer aí nos próximos meses com esse aparelho. Mas o que eu posso dizer é que o desempenho está liso, mesmo não tendo o famoso Snapdragon da vida, né, que é o processador querido aí de todos os usuários e fãs aí de tecnologia, mesmo sem ele, eu diria que esse MediaTek está rendendo super bem e está entregando uma performance redonda para esse aparelho que me surpreende depois de um ano entregando um desempenho impecável. Bom, pessoal, e a história que fica, no final das contas, é que hoje um intermediário ou um intermediário premium, como é o caso desse aparelho, ele pode e vai te entregar muito desempenho por mais de 1, 2, 3 anos sossegado. Passou no primeiro ano com selo aí de qualidade rendendo super bem, eu acho que ele vai seguir em frente para o segundo, terceiro ano sem problemas, não vejo a chegada de nenhum outro aplicativo que vá pesar demais, que vai fazer esse aparelho virar uma, sabe, ficar lento, virar um aparelho super cansado, não vejo isso acontecendo, tá? Há muito tempo o Android, como o iOS, está super estável de um ano para o outro, tudo continua muito parecido, então é um aparelho que você vai gastar bem menos e vai conseguir uma longevidade bem interessante e tem um acabamento de top de linha, né? Então vale a pena sempre ficar de olho em outras marcas, porque você muitas vezes, né, saindo ali daquele trio, né, Motorola, Samsung e Apple, muitas vezes olhando para outros concorrentes, você pode se surpreender e encontrar aparelhos bem bacanas por aí, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.